Voltamos, segundo bloco, com o professor Ladenilson. Gente, é Ladenilson, não é Landenilson, hein? É Ladenilson, já fui corrigida aqui. Professor Ladenilson, quem é esse ser humano? É a história de um contador de história que virou professor de história. É verdade, é verdade. Lindo demais e saber um pouquinho do senhor. Ah, pois não. Essa história começou assim. A minha relação com Carapicuíba começou em 1980, quando os meus pais foram contemplados com um apartamento aqui na Coab da cidade. Então a minha família veio de São Paulo. Já veio de uma família política? Não. Meu pai era operário. A política chegou assim? É, porque foi tudo muito assim. O meu pai era operário, minha mãe era empregada doméstica, a gente morava na zona leste de São Paulo, quando a minha família foi contemplada com um apartamento na Coab de Carapicuíba. Eu vim para cá na minha adolescência, começamos a estudar na Escola Manuel da Conceição, onde eu acabei terminando meus estudos, fiz magistério ali, e ali antes mesmo de me formar eu comecei a lecionar. Aí eu comecei a lecionar ali, prestei o vestibular para o curso de História na Universidade de São Paulo, passei. Então fui estudar e quando eu terminei o curso de História, eu voltei para essa escola como na qualidade de professor. E lá eu tive a oportunidade de aplicar um pouco, de mostrar para os vários alunos, para as várias gerações de alunos, um pouco daquilo que eu recebi naquela unidade de ensino quando era adolescente. Que no magistério a gente se preparava para ser professor. Então, muito jovem, a gente foi aprender o valor do trabalho em grupo, do companheirismo, da participação, do saber ouvir, do conhecer os diferentes olhares, as diferentes posições, e isso acabou me influenciando bastante. E dando aulas de história, a gente acaba falando de política, do Estado, das relações de poder, como é na teoria, como na prática poderia ser diferente. E isso foi ao longo dos anos. Eu também me formei em Direito, eu também sou advogado, embora não exerça, né, só minha vida foi mais como professor mesmo. E um belo dia, né, pai? Opa, a gente vai acumulando aí ao longo da vida. E quando eu já com 30 anos de magistério, por volta de 2016, os alunos começaram a me cobrar. Você fala tanto de cidadania, de política, de como o mundo pode ser melhor, e você nunca quis ser candidato a nada. Eu falei, não, eles me intimaram, vamos dizer assim. Na realidade, o senhor foi praticamente escolhido, né? Não escolheu. Foi bem isso. E aí, então, os alunos pediram, e nós fomos candidatos a vereador nas eleições de 2016. E como foi isso? Olha, foi uma campanha bem interessante, porque a gente percebeu que a gente já era conhecido das pessoas. A gente ia visitar as pessoas, a gente percebeu que já estávamos na casa daquelas pessoas, porque fazemos parte das lembranças da educação de vários alunos, exatamente. Sim. Então, isso nos conduziu com uma votação até bastante expressiva em 2016. Aqui chegando, e um detalhe muito curioso, nós chegamos para uma outra composição política que não era a do prefeito, note bem. Eu nunca tinha tido contato com o então prefeito Marcos Neves. Quando nós vencemos as eleições, naquela semana ele nos convidou, a mim e a todos os que haviam sido eleitos, para apresentar o plano de metas dele para a cidade. E ele apresentou o que ele pretendia, de que forma ele pretendia realizar aquelas metas. E eu pude perceber uma coisa muito curiosa. Aquilo que a gente pensava não era muito diferente do que ele pensava. Sim. Então a gente percebeu que o nosso sonho como vereador cabia naquele sonho maior como prefeito. E começamos a trabalhar juntos ali. E percebemos que era possível, acima de partidos, de bandeiras, trabalhar por um bem maior que era a cidade. Sim. A união fez a força. Exatamente. Verdade, né? Tanto que aí, já na campanha de 2020, nós já marchamos juntos. A campanha há pouco tempo. Sim. E me fala, o senhor venceu.
Olha, foi a força das ideias, eu diria isso. Foi a força das ideias que nos reconduziu aqui a esta cadeira. Porque chegando à Câmara Municipal, nós trouxemos muito daquilo que nós já vivenciávamos em sala de aula, que é o trabalho coletivo, que é ouvir as pessoas. É a importância, né, da coletividade, é muito importante, poucos sabem fazer, né? Exatamente, porque ninguém faz nada sozinho. Você veja o seguinte, Mari, você tem uma equipe por trás, tem pessoas que conversam, que dialogam com você e que fazem com que você seja essa comunicadora que você é. A mesma coisa nós fizemos aqui, porque aqui em Carapicuíba é uma cidade com poucos recursos, é uma estrutura muito simples. Então o que nós fizemos? Nós não tivemos condições de montar, como a maioria dos vereadores faz, um gabinete no bairro. Não, nós tivemos o quê? Com a internet, captamos pedidos, demandas de toda a cidade. E assim trouxemos pessoas que são ligadas à causa da cultura, à causa animal, à causa das pessoas com deficiência, à qualidade de vida, à causa dos idosos. E essas pessoas foram trazendo ideias, sugestões que nós acabamos incorporando ao mandato. Tanto que nós conseguimos aqui em Carapicuíba, em 4 anos, apresentar o mandato que historicamente mais produtivo da história da cidade. Nós tivemos aqui 85 projetos de lei que vieram de várias pessoas, que deram origem a 37 leis que estão em vigor e estão impactando a vida das pessoas. Nós fizemos mais de 700 indicações e são pedidos de obras. Importância a esses projetos, né? Exatamente. A importância de ver, de olhar, de querer fazer, né? Isso é muito importante. O senhor está falando que fez uma campanha com pouco que se tinha, mas fez uma campanha grandiosa por conta do respeito com o próximo. Exato. Né? O respeito de ver, de querer ouvir, de querer saber, de buscar. Isso, essa foi a diferença. Exatamente. Da mesma forma que a gente percebeu que a internet é uma janela para o mundo, nós trouxemos isso para a política. Sim. Então, todo dia nós recebemos mensagens, telefonemas de pessoas que vêm trazer ideias, sugestões, e nós sempre damos o crédito. Então, por exemplo, nós estamos aqui, a nossa caneca aqui do Calçadão Cultural, que foi uma lei que infelizmente por conta da pandemia a gente não conseguiu desenvolver plenamente, era para esse ano de 2020 ela ter, como a gente diz, bombado, mas não foi possível por conta da pandemia. Veio de sugestão, de colaboradores nossos. Mas é um projeto que está aí, né? A pandemia nós temos que aprender a conviver com ela. Exato. Né, porque tá... Eu quero até deixar bem claro aqui para vocês, pessoas lindas que estão nos vendo, que nós estamos sem máscara, mas o ambiente é bem arejado, estamos na temperatura boa, então por isso que estamos sem máscara, tá? Não é um desrespeito à pandemia, não. E falando de pandemia, né, para o senhor, né, que é professor, como os alunos estão vendo essa questão das aulas online, de não estar mais na escola, de ter que estar ali com o professor ali pela telinha? Como que está sendo isso agora nessa pandemia? Olha, todos nós, profissionais de educação, tivemos que nos reinventar. Para ter uma ideia, a gente falou, e agora? Eu mesmo, sempre a minha experiência era com as aulas presenciais. E nós tivemos que montar as aulas em vídeo, até nós tivemos que ser um pouco atores, um pouco comunicadores, todos nós. E psicólogos, né? Psicólogos. Porque mexeu muito com a cabeça das crianças, dos pré-adolescentes, dos adolescentes, porque saiu muito da rotina deles, né? Bastante. Como está sendo isso, professor? Olha, um grande desafio. Eu diria que a pandemia, ela acentuou as desigualdades que nós temos no Brasil. Tanto que há alunos que acompanharam e acompanham com relativa facilidade. Já outros, por exemplo, não tinham nenhum plano de dados de internet suficiente para agora ter que ficar horas conectado, assistindo às aulas, formulando dúvidas. Exato. Nós percebemos como nós, brasileiros, precisamos avançar no sentido de reduzir as desigualdades do país.
Outra coisa que nós até comentamos no começo desse ano, nós chegamos a oficiar junto à chamada CIOeste, que é o consórcio que reúne todos os prefeitos aqui da região, dizendo que se não seria o caso de ainda manter online as aulas nesse primeiro semestre de 2021, para que só depois que os profissionais da educação fossem vacinados, aí sim nós pudéssemos voltar com toda a segurança. Porque hoje nós percebemos, vários professores têm aí já doenças pré-existentes, chamadas comorbidades, existem os funcionários das escolas, que muitos têm hipertensão, às vezes têm outras doenças, têm diabetes, tem outras doenças que estão se expondo aí a risco. Sim. Né? Tanto que nós defendemos a retomada das aulas presenciais, mas com segurança. E hoje ainda não está sendo possível. Olha aí, ó, já entramos na pandemia, professor, vereador, olha, sentou na cadeira agora, né? 1º de janeiro, não foi? É, o segundo mandato. Segundo mandato de 2021. Então, ó, vamos juntinho, vamos ali tomar uma água e já voltamos pro terceiro bloco. Não sai daí, tem muita coisa para falar. Vamos juntos.